Beleza, valendo. Boa noite, meus amigos, senhores e senhoras. Hoje estão aparecendo os fantasmas aqui na casa. Nossa Senhora! As pessoas que eu não via faz alguns anos, as pessoas estão voltando. Sejam bem-vindos. Esqueceram de nós, né? Mas agora vocês estão voltando. Assim é a vida. Vida é assim. Nós amamos todos vocês, queremos todos vocês juntos. Por isso a gente brinca assim, tá bom? Então, venham conosco, estejam conosco. Quanto mais vocês vierem, mais todos nós estaremos unidos e todos nós receberemos energias, né? É que nem ir no médico uma vez, o médico dá o remédio, a gente toma só de vez em quando, não vai fazer efeito nenhum. A constância, o comprometimento com o trabalho, com a casa, é que faz com que a gente obtenha o resultado, né? Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, né? Hoje o nosso trabalho é híbrido, como fala o Dr. Sérgio, né? Um trabalho feito na internet, feito presencialmente, e nós aqui estamos com vocês. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que nos abençoe, enfim, permitindo as correntes médicas do Dr. Bezerra, do Dr. Roberto Seabra e Corrente Azul estarem aqui conosco, trazendo-nos a cura, o alívio das dores, das pressões, retirando as energias negativas, colocando energias positivas, fortalecedoras no local. E que possamos, Mestre Jesus, sob a tua bandeira, estarmos com os corações cada vez mais abertos, ampliando a nossa fé, buscando a nossa reforma íntima e querendo e começando a cada dia mais olhar para dentro de nós e nos modificarmos, nos aperfeiçoarmos dentro daquilo que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, nos deixou de exemplo. Então, vamos agora nos aquietar, deixar as nossas preocupações do lado de fora da casa e aqui nos ligarmos apenas a Jesus. Deixarmos os nossos celulares desligados ou no mudo, sem nos atermos às mensagens, aos vídeos e buscarmos retirar o melhor que esta casa tem para dar para cada um de nós. Lembrando sempre que isso vai depender de cada um de nós. O plano espiritual está aqui, faz a parte deles. Os médicos também fazem, doando a sua energia para que todos possam obter o melhor. Mas se nós não quisermos, nós não estivermos abertos, preparados para receber, querendo receber de boa vontade, concentrados nessa recepção, a gente não vai receber aquilo que veio buscar. Então, que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos envolva no seu manto sagrado e nos permita receber tudo aquilo que foi preparado para nós desde as primeiras horas da manhã. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos receber a Lúcia, que vai falar sobre os ceifeiros da Seara do Mestre Jesus. Como sempre, brilhante. Dá uma aula. Vamos deixar ela falar. Obrigado. Bom? Acho que sim. Vamos saber já já. Tá bom. Boa noite, gente. Hoje está gostoso o tempo, né? Pelo menos por enquanto. Não está muito quente, não está muito frio. Vamos ver essa semana, né? Bom, gente, depois dessa chegada aqui, que a gente possa estar preparado, né? Para estar ouvindo um pouco sobre o tema da noite. É um tema bastante interessante, eu sempre falo isso, né? Alguns causam um estudo maior, outros um pouco menor, e esse me deu um pouco de trabalho para pensar. E dentro disso, dentro dos estudos que eu fui fazendo, eu fui tentar entender o que significava a palavra ceifeiros, né? E a conclusão que a gente chega é que o ceifeiro é aquela pessoa, aquele indivíduo, que no campo ele tem por missão coletar, né, ou fazer a coleta ou o corte de plantas, de elementos da natureza, né, por exemplo, do trigo, mas ele tem que fazer esse corte na hora certa. Isso me remeteu a um tema muito importante que é o da paciência.
né? Pensar em como a gente precisa se preparar para ter paciência nessa vida sobre tudo aquilo que a gente vive, né? A paciência é um dom de poucos? Não, eu acho que é uma característica a ser aprendida por todos nós, né? Algumas pessoas têm mais que outros, aí é um padrão evolutivo de cada um, né? Do quanto a gente veio trazendo de outros momentos, de outras encarnações, o processo da paciência. E como é que a gente faz para coletar os nossos melhores dons, as nossas melhores características na hora certa? Qual será esse, né, o momento da hora certa da gente fazer as nossas coletas? A gente sabe que toda semente, para ela poder germinar, ela demanda um tempo, depois para virar uma árvore, uma planta, uma flor, um fruto, ela demanda um tempo para ela poder se desenvolver. E nós aqui na Terra, parece que a gente, quando chega aqui de volta, né, quando a gente reencarna, a gente tem tanta pressa sobre tudo, que a gente nem para pensar em quantas encarnações a gente passou para chegar até aqui. E em quantas a gente ainda vai ter que caminhar para poder atingir o objetivo final, que teoricamente, né, dentro de uma visão mais ampla, seria a perfeição que o Mestre Jesus nos trouxe. Mas isso é tão difícil da gente pensar em alcançar, então eu penso sempre em pequenas metas, né? Então, pequenos objetivos que podem ser concretizados em curto espaço de tempo, deixa a gente um pouco mais animado para poder chegar no objetivo final, pelo menos essa nossa trajetória agora. Então, qual que é o nosso maior projeto de vida nesse momento? Aqui dentro da nossa casa, a gente aprende muito a questão do burilamento, né, da reforma íntima, de como a gente pode pensar cada dia em estar fazendo o nosso melhor, e com certeza cada um de nós faz o nosso melhor. Mas qual é o nosso projeto? O que a gente espera? Como é que a gente se prepara para alcançar os melhores resultados? Hoje se fala muito em resultado, né? Toda empresa, na academia, na alimentação, tudo é objetivo, você tem que alcançar um resultado. E às vezes os resultados daquilo que a gente precisa, eles são muito longos. E a gente não consegue se animar para estar concretizando aquilo que a gente efetivamente está pensando em fazer. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, como é que a gente poderia, dentro da paciência que a gente precisa adquirir, e dentro daquilo que a gente aprende aqui na casa, como é que a gente poderia criar uma forma de estar alcançando aquilo que a gente se propõe a fazer. E aí eu fiquei pensando também que todo projeto, ele parece tão difícil, né? A gente já sabe até onde a gente quer chegar. E muitas vezes a gente não sabe o caminho que a gente tem que trilhar para chegar nesse lugar. E aí, pensando em tudo que a gente aprende aqui também, acho que a melhor forma da gente fazer isso é através da autopercepção, né? Do autocuidado, do autoconhecimento, da autoestima, da gente olhar para nós e como é que a gente concretiza aquilo que a gente precisa. É muito fácil, naturalmente, a gente olhar para fora. Então, a culpa é sempre de alguém. Sempre alguém é responsável pelas nossas dificuldades. Então, é o outro que não olha para a gente, é o outro que nos deixa irritado, é o outro que nos deixa sem paciência, é o outro que faz com que o nosso trabalho seja mais difícil. Quando é que a gente se responsabiliza pelas nossas questões? É muito difícil fazer isso normalmente, porque a gente tem que olhar para nós de um outro jeito. A gente passa a olhar para nós assim, pelo que eu sou responsável efetivamente. Como é que eu me responsabilizo pelas minhas realizações? Porque aí a gente acaba terceirizando, né? Quando é ruim, é o outro que fez. Quando é bom, é eu que fiz. E, na verdade, todas as coisas que a gente vai fazer, tanto de bom quanto de ruim, são coisas que são pertencentes a nós. Nós precisamos olhar para a nossa responsabilidade. E aí, vamos pensar um pouco em núcleo familiar, que a gente sempre, né, vai olhar um pouco nas nossas maiores dificuldades aí, né? Que são nossas familiares, às vezes pai, mãe, filhos, tios, avós, enfim, as pessoas que convivem, né? Que são conviventes com a gente. E, naturalmente, a gente gosta sempre de ter o controle, né? A gente gosta que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria, que as coisas saiam do jeito que a gente quer, que a gente mande naquilo tudo que a gente deseja, e a gente esquece que cada um é de um jeito.
E a gente esquece que cada um tem um aprendizado diferente. E muitas vezes a gente deixa de ver que o outro tem um jeito tão diferente da gente ser, e a gente só quer olhar para ele do jeito da gente. E aí, dentro disso, o que acaba passando, né, nesse contexto? A gente exige do outro o que ele não pode dar. E aí vem um pouco essa questão da paciência, né? O quanto eu me coloco à disposição de entender que o outro é diferente, o outro não tem o mesmo aprendizado que eu, o outro gosta de coisas diferentes do que eu gosto, e por que o outro tem que fazer o que eu quero? Então, por exemplo, eu acho que as pessoas têm que ir para a cama 9 horas da noite para que elas possam ter uma boa noite de sono e acordar 5h30, 6 horas da manhã disponíveis. Mas quem falou que todo mundo quer dormir às 9 horas da manhã? E aí, na família, a gente impõe, não, todo mundo tem que dormir à mesma hora. Mas por quê? Eu não estou falando nem de jovens, né? Na questão de você ensinar o jovem ou a criança a ir no horário mais cedo para poder ter uma boa noite de sono. De adultos mesmo. O quanto é que a gente fica cuidando do que o outro está fazendo, porque muitas vezes a gente quer companhia, porque muitas vezes a gente está carente, e a gente não sabe expressar para o outro o que a gente está sentindo. E aí a gente começa a falar do outro. Você não faz isso, você não faz aquilo, você não vem para a cama cedo, você não faz do jeito que eu quero. E aí como é que a gente precisa reverter isso? Em que momento em que eu estou incomodado porque o outro está fazendo aquilo que eu não queria que ele fizesse? E aí a gente começa a pensar na gente, né? Mas por que o outro não pode ir junto comigo? Por que eu não posso olhar que o outro tem um ritmo diferente do meu? E aí a paciência a gente tem que comprar em algum lugar, porque ela se perde, né, nesse momento desse aprendizado. Então, pensando nessa situação toda, eu fiquei pensando, imaginando, né? E aí, dentro da reforma íntima e dentro da nossa proposta de crescimento, como é que a gente cria nos filhos um olhar para que eles possam crescer saudáveis na autorresponsabilidade? Já que eu penso nisso, porque eu tenho 9 netos, 5 filhos, né? Então a família é grande, eu preciso me interessar um pouco pela vida de cada um, apesar de, né, ser uma pessoa que fica muito na minha sobre isso. Eu sou espírita, eu sou praticante, eu faço evangelho em casa, e cada um dos meus filhos tem uma doutrina diferente. Mas eu não acharia que todo mundo deveria ter a mesma doutrina que a minha? Cada um tem a sua, cada um já são todos adultos, cada um vive da sua forma. Mas às vezes eu posso interferir e falar assim, você não acha que você podia falar isso para o seu filho, mudar um pouco? Mas mãe, cada um é de um jeito, eu não penso dessa forma. E tá bom, né? A carinha dela, não tem jeito. Cada um tem a sua forma de olhar para a vida, segundo a nossa maturidade. É claro que à medida que a gente vai ficando com um pouco mais de idade, talvez a nossa experiência possa demonstrar até para os mais novos algumas questões que a gente passou e que facilitaria a vida deles. Mas aí eu fico pensando assim, quando eu era mais nova, eu ouvia o que os mais velhos tinham para me falar. A gente não ouve, gente. Quando mais jovem, a gente quer ter as nossas experiências. E quando a gente fica com um pouco mais de idade, a gente começa a pensar o quê? Qual que é a reforma íntima que eu estou fazendo para entender que cada um vai ter o seu caminho? Eu não consigo interferir no caminho do outro. E é onde eu pensei na história do ceifeiro, né? Quer dizer, que horas que é do outro crescer? Eu não sei, gente. A gente não sabe. A gente só sabe da gente. A gente só sabe que a gente tem que fazer evangelho, que a gente tem que fazer oração, que a gente tem que fazer reforma íntima, que a gente tem subsídios na nossa doutrina para crescer em cima disso. Mas é tão difícil da gente se concentrar nesse crescimento do indivíduo e ser somente um suporte, né? Então, por exemplo, a gente aprende um monte de coisas aqui, a gente lê, a gente conversa, a gente discute temas, mas na hora da prática, onde a gente vai estar se relacionando com os nossos próximos, o quão difícil e o quanto a paciência tem que estar presente para a gente respirar fundo e dizer assim, tá bom, cada um no seu tempo vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí vem aquela história do, eu falei que não ia ser assim. É muito chato isso, né? Quando o outro, né, acaba entendendo que aquilo que a gente falou estava certo, e a gente vai dizer, eu falei. É uma prática que eu tenho feito na minha reforma íntima, de nunca falar que eu falei. Eu só olho e fico quieta. Por quê? Porque eu sei que cada um precisa passar por aquela experiência. Eu aprendi com esse tempo e com os meus aprendizados de casa, que cada um tem o seu tempo. E eu não vou conseguir modificar o tempo do outro. Por quê, gente? Porque a gente está aqui para crescer junto. Se a gente veio na mesma família,
Se as pessoas que chegaram até nós, chegaram de verdade até nós, o nosso trabalho, nas nossas convivências, é porque essas pessoas são os nossos professores. Às vezes é muito chato isso também, né? Ver no outro aquilo que a gente precisa aprender. E aí, geralmente, a gente acha que a gente aqui é o professor do filho, o professor do neto, o professor, né? Eu sou professora por formação. E muitas vezes eu percebo o quê? O fato de eu ensinar não garante que o outro vá aprender, porque eu também estou aprendendo com a situação. Então, muitas vezes eu vou passar o tema, eu vou conversar, eu vou explicar, e a pessoa não consegue entender o que eu estou falando. Por quê? Porque talvez ela não tenha a maturidade, ou talvez a forma que eu estou falando não está clara para ela. Então, qual que é o meu papel nesse momento? Modificar minha linguagem, falar de uma forma mais simples, falar de uma forma não tão exigente, ser menos exigente. Eu acho que uma coisa que a gente busca muito é a perfeição, né? Que perfeição é essa que a gente busca, né, gente? Em que momento em que a gente sabe, que a gente tem certeza que eu cheguei na perfeição? A gente não sabe, a gente só vai saber aí mais para frente, mas que pelo menos nessa encarnação a gente tenha conseguido atingir o nosso projeto, a nossa trajetória kármica, aquilo que eu vim fazer aqui. Claro que a gente não lembra, não teria nem graça isso que a gente está passando aqui. Mas a gente não lembra por quê? Porque não nos foi dado a possibilidade da lembrança para que a gente possa aprender com as nossas experiências e não como imposição de alguma coisa que eu possa ter feito errado. Então, o errar, gente, eu gosto muito de achar que a gente não erra, a gente se engana, a gente deixou de fazer de um jeito. Mas não porque estava errado, é muito crítico a gente falar, você está fazendo errado, não sei se o outro está fazendo errado, será que não sou eu que estou vendo de um outro jeito? Então, vocês percebem que eu sempre volto para nós. O que a gente pode fazer para adquirir mais paciência? O que a gente pode fazer para entender qual o momento certo da colheita? Em que momento que essa colheita está certa? Na hora que ela chegou. Gente, as coisas não terminam enquanto não acabou o aprendizado que tinha ali. Relacionamentos complicados não terminam enquanto o aprendizado que existia ali não terminou. Empregos não terminam se o aprendizado que tinha ali não terminou. Filhos não saem de casa se não chegou o momento deles saírem. O desencarne, a morte não chega antes que tenha chegado o momento do desencarne. Então isso vem de encontro a todo esse aprendizado. De onde eu entendo e de onde eu me proponho a compreender a minha melhor versão, onde nessa minha melhor versão eu planejo a paciência. Que pode ser uma das únicas características, talvez, que eu consiga desenvolver nessa encarnação. Porque a gente vem muito cheio de propósito, né? A gente vem com 100% de bateria cheia para realizar um monte de coisa. E volta com 5% concretizado, se Deus quiser, e dá tudo certo. Então, assim, por que a gente não aperfeiçoar naquilo que a gente veio realmente aperfeiçoar? Então, é assim, ter paciência com a gente, é saber que muitas vezes a gente toma caminhos indevidos, talvez, porque foi o melhor que a gente pôde fazer. A gente não estava preparado para outra história, a gente estava preparado para aquela história. As pessoas certas chegam no momento certo. As informações certas chegam no momento em que a gente está preparado. Se vocês olharem um pouco e fizerem uma retrospectiva, cada um com a sua história, vocês vão perceber que grande parte das coisas que chegaram a vocês era quando você estava preparado. Se chegasse antes, você não teria percebido, você não teria aproveitado, você não teria usufruído daquela situação. Então, estar preparado para a situação é um processo, muitas vezes, de muitos anos. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Nunca isso vai acontecer, porque o processo não aconteceu. Porque as experiências não foram passadas e não era aquele momento certo da gente receber aquilo que a gente precisava receber. Então, gente, perceber isso na reforma íntima implica na gente, talvez em alguns momentos, fazer a nossa ligação com o nosso divino, né? Que são o plano espiritual, com o Mestre Jesus, para que a gente possa receber a melhor versão, mesmo que a gente não entenda. Às vezes chega uma informação para a gente fala, por que isso está chegando para mim agora, né? Por que eu recebi essa pessoa na minha frente? Por que essa pessoa passou na minha vida, entrou, me estragou e saiu? É tão comum isso nos relacionamentos, né? A gente se relaciona com pessoas que, amigos
amigos, às vezes colegas de trabalho, às vezes relacionamentos íntimos. A pessoa chega, causa um estrago em todas as nossas emoções e vai embora. E aí a gente pergunta assim, mas por que eu não consegui aproveitar dessa situação nesse momento? Porque eu não estava preparado para essa situação. E talvez essa pessoa ou essa situação que apareceu era exatamente o despertar para que quando ela aparecer de novo eu esteja preparado. E a maior dificuldade, gente, são os fins, os términos das coisas, né? Os términos dos relacionamentos, os términos dos trabalhos, os términos de projetos. Todo término parece que ele leva a gente a um luto, né? Parece que alguma coisa morreu dentro da gente e uma coisa acabou. Mas, gente, as coisas, quando elas acabam, elas recomeçam mais fortes depois. Então, cada vez que a gente desencarna e reencarna, a gente reencarna muito mais forte, com muito mais aprendizado. E aqui, encarnado mesmo, a gente vive mortes todos os dias. Em que sentido? Coisas que terminam. Às vezes, a gente dorme à noite cheio de coisas na cabeça. Aí, de manhã, a gente acorda com uma disposição, a gente fala, nossa, o que será que aconteceu? Parece que à noite aconteceu uma limpeza, parece que um eu morreu e outro apareceu. Significa o quê? Significa que talvez eu tenha sido abençoado à noite no plano espiritual, eu tenha recebido uma iluminação sobre aquilo que estava acontecendo comigo. Isso é muito frequente. Por isso que é tão importante a gente fazer uma prece antes de dormir. Porque a gente pode ter um encontro espiritual muito interessante que mostre para a gente aquilo que a gente está vivendo. E que nos dê paciência para aprender com aquilo que chegou. Então, é isso. Às vezes a gente levanta de manhã e fala assim, nossa, parece que a minha noite foi abençoada, eu recebi alguma informação que agora eu acordei diferente. O que é esse diferente? É eu poder ter me dado tempo e eu ter, talvez na noite, na reflexão e no encontro espiritual, eu tenho recebido informações sobre aquilo que eu estou passando. Talvez tenha sido o nosso mentor que tenha chegado a nós e nos dado a melhor informação, se a gente estiver aberto para isso. E é por isso que aqui a gente fala tanto em oração, em prece, em reforma íntima, em evangelho em casa. Então, o que é o evangelho no lar? Tem gente que faz aqui com a gente, né, online, a gente faz aqui junto, de domingo a gente faz junto, e a gente faz um outro que é nosso com a família, ou a gente sozinho em casa. Por quê? Porque é nessa hora que a gente recebe a bateria, né? A gente recebe aquele reforço energético, aquele reforço espiritual, aquele reforço de amor para a gente poder continuar com a nossa trajetória. E eu falei no começo, cheguei aqui falando um pouco sobre planejamento. Eu acho muito importante, gente, que a gente tenha objetivos. O que é objetivo? A curto, a longo prazo, não importa. Não é só comprar uma casa, um carro, casar, ter filho, enfim, não é isso. É a gente entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente se propôs a fazer. Muitas pessoas que eu pergunto sobre isso, é assim, eu não sei, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então vamos começar a pensar, vamos traçar esse objetivo. Por quê? Quando a gente tem um objetivo, gente, mesmo que a gente vá para um momento ruim, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, esse planejamento desse objetivo, a curto ou a longo prazo, ele é aquele momento onde, de alguma forma, a gente teve uma inspiração e falou, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero ser uma pessoa melhor para aquilo, eu quero um dia poder fazer terceira outra coisa. Mas quando a gente tem a percepção que a gente efetivamente encontrou um lugar para a gente chegar, qualquer coisa que acontecer com a gente vai ter a paciência. E a gente vai saber que aquele momento é o momento em que o objetivo está chegando, que ele chegou, ou que eu preciso criar, né, criar mais força para chegar onde eu quero. Porque assim, gente, a vida da gente, ela não é fácil. A gente, na verdade, não está aqui. Seria muito bom se ela seria só feliz o tempo inteiro. Mas a gente sabe que a vida feliz mesmo e rica é quando a gente desencarna e a gente vai para outros mundos e a gente vai criar o nosso crescimento, porque também quando a gente desencarna, a gente vai para escolas, a gente vai estudar, a gente vai aprender o que não aprendeu aqui, para quando a gente voltar, a gente poder ter aplicado aquilo que a gente precisava aprender e que não aprendeu antes. Então, quando a gente vai traçar esse objetivo por aqui, que ele seja um objetivo que possa ser feito, gente.
Não pode ser aquele objetivo difícil de concretizar, difícil de alcançar, que seja uma coisa pequena. Essa semana eu vou deixar de comer chocolate. Daqui a 3 meses eu vou deixar de... Vou fazer exercício. Ó, o Clóvis não gostou, né? Para de comer chocolate já com ele, né? Então, assim, pequenos objetivos, gente. Tá bom, não precisa parar de comer tudo, mas em vez de comer meio quilo, você come 100 gramas, né? Então, assim, pequenos objetivos, gente, eles fazem com que a gente aprenda o dom da paciência. Pequenos planos, eles fazem com que a gente concretize. Então, precisa ir para a academia, não quer ir todo dia, vai uma vez por semana. Depois você aumenta. Mudar a alimentação, uma vez por semana, depois você modifica. Então, procure criar dentro de você o hábito da colheita saudável e sadia no momento certo, com pequenos movimentos. Se a cada dia você fizer um pequeno movimento, no final você conseguiu um montão em relação ao que inicialmente você poderia ter conseguido. Então, fica aí a reflexão sobre a paciência, a reflexão sobre ter objetivos e o melhor momento para a gente poder colher os nossos melhores frutos. Fique na luz do Mestre Jesus. Prontinho, Senhor. Não pode. Ele não quer tirar nada. Não quer tirar nada. Vamos lá, gente. A gente briga, né? Mas é sério. Tem que tentar fazer as coisas, senão a gente não chega a lugar nenhum. Vamos, então, fazer as nossas vibrações, que é a parte que nós podemos fazer. Nós podemos doar para que o plano espiritual absorva a nossa energia e destine para onde mais houver necessidade. Então, vamos iniciar pedindo pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Em especial, a paz entre Israel e palestinos, entre Rússia e Ucrânia. Vamos pedir também pelo nosso Brasil, que os nossos governantes, os nossos dirigentes possam entrar num acordo, se ajudar para que o Brasil possa crescer, que nós possamos ter mais saúde, mais educação, mais alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente, que as tuas correntes médicas possam ali estar curando, ajudando, se não for possível a cura, aliviando as dores, para que cada um possa seguir o seu caminho. Vamos vibrar por todos os detentos, que cada um desses irmãos detentos possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que praticaram errado, se arrepender dos males praticados e iniciar a sua regeneração ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatá-los, possam levá-los às colônias do plano maior da espiritualidade, onde possam estudar, aprender, crescer, evoluir. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser o norte para que esses irmãos possam se livrar desses vícios. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu exemplo, que o teu amor possa estar no coração de todos esses irmãos, para que eles possam seguir uma nova direção. Vibremos também pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca, Mestre Jesus, possa ser levada a cada um desses lares em desarmonia e que ali se estabeleça o amor, a paz, o equilíbrio. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possam ser encontrados pelas equipes de
resgate e levados de volta ao seio de suas famílias. Vamos vibrar por todos os nossos desafetos desta encarnação ou de encarnações passadas. Mestre Jesus, que a tua luz possa ser levada a cada um deles. Que o nosso pedido de perdão possa ser levado a todos eles. O nosso arrependimento pelos males praticados nesta ou encarnações passadas possa ser levado pelos nossos guias e mentores espirituais. Que Deus também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram conosco nessa live, quer sejam os irmãos que estão nos acompanhando, quer sejam os nomes colocados no chat da nossa live de hoje, todos eles recebam de acordo com as suas necessidades, que as correntes médicas possam ajudá-los. Aproveitando o Mestre Jesus, vamos pedir também que as correntes médicas fluidifiquem as águas desses que estão conosco na nossa live virtual e também daqueles que estão aqui presentes, que trouxeram suas águas para serem fluidificadas. Vamos vibrar também pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um desses nossos companheiros de jornada possam receber as bênçãos de Jesus, equilíbrio, amor, paz, para seguirem o seu caminho. E nós vamos vibrar também pelos nossos lares. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, penetre os nossos lares. Em cada cômodo dele possa ser esterilizado, limpo, cristalizado, para que nós possamos ter mais paz, mais harmonia dentro das nossas casas. Vamos vibrar também por nós mesmos, Mestre Jesus. Que a tua luz branca protetora nos envolva, trazendo-nos a paz, o equilíbrio, o fortalecimento espiritual. Que o nosso chakra almeral possa ficar repleto de luz branca, trazendo-nos muita proteção, muito equilíbrio. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos agora e sempre. Amado Mestre Jesus, nós aqui estamos mais uma vez com o intuito de orar, de pedir a tua ajuda, o teu fortalecimento das tuas correntes do plano maior da espiritualidade. Que possamos receber, Mestre Jesus, aquilo que aqui viemos buscar e que possamos seguir um novo caminho com a tua seara bendita de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos nossos recadinhos, como sempre. Primeiro recadinho das cestas básicas, né? Precisamos da ajuda de vocês para as nossas cestas básicas. Aqueles que puderem trazer alimentos não perecíveis, podem deixar com o Luiz lá no bazar. Aqueles que não puderem trazer ou que não tiverem tempo para comprar, podem também nos ajudar com o Pix. Tem o número do Pix ali no quadro branco. Você, por favor, nos ajude. Nós temos o nosso bazar, tem no fundo da casa. Quando vocês saírem da sala de cromoterapia, vocês darão direto com o nosso bazar. Nosso bazar, tudo aquilo que estaria para ser vendido, e aquilo vai reverter como renda para que a gente pague as nossas cestas básicas e mantenha a nossa casa funcionando. Nós temos live como esta, que hoje é feita aqui híbrida também, pessoalmente, presencial, internet, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, como também temos a live no domingo, feita no Facebook também, às 8 horas da noite, feita no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Aqueles que quiserem nos acompanhar, participar conosco do Evangelho, serão muito bem-vindos. Temos nas quintas-feiras entrevista de orientação. Entrevista de orientação feita com o Cláudio Mira, quem quiser agenda com a Margarida, e ele atende, conversa, procura ver as dificuldades que cada um de vocês está enfrentando e, se for o caso, encaminha para o tratamento agendado de cura, que é no último sábado de cada mês. Tá? Então, aqueles que precisarem, se interessarem, é só falar com o Cláudio Mira. Também, se não quiser fazer o tratamento de cura, porque acha que o seu caso não é tão grave, mas quiser uma orientação sobre os trabalhos da casa, sobre alguma coisa, ele também atende nesse quesito. O tratamento de cura é feito no sábado de cada mês, como a gente já falou, e vocês, por favor, quando entrarem
para o tratamento de cura. Nos 2 dias anteriores, não tomem álcool, não bebam álcool, não comam carne vermelha, para que o tratamento surta o melhor efeito. E também na semana seguinte, após o tratamento. O tratamento é feito em pelo menos 3 últimos sábados de cada mês. Aqueles que se sentirem bem, curados ou estabilizados, não precisam vir mais. Aqueles que gostaram e mesmo estando curados, ou mesmo estando bem, queiram continuar, também podem continuar. Nós temos curso básico na casa e curso de orientação e educação mediúnica. São 2 cursos. Né? Para fazer o de orientação e educação mediúnica, nós temos como pré-requisito o curso básico. E o curso básico é dado, feito em lives na internet, nas terças-feiras, às 20 horas. Aqueles que se interessarem, quiserem, podem fazer inscrição com a Margarida. Ela passa o número de vocês para o professor Carlos e o professor Carlos manda o link para vocês participarem do curso básico. O curso de orientação e educação mediúnica está acabando por esse ano. O ano que vem vai começar em março, para aqueles que quiserem participar e que já tiverem o pré-requisito necessário. Biblioteca, nós temos 1000 itens para vocês verem no andar de cima. Aqueles que quiserem se interessarem, só passar lá, pega um livro, fica um mês com o livro, depois vem, troca, pega outro e assim por diante, e vai aprofundando os seus conhecimentos. A gente sugere que vocês tragam garrafinha de água para fluidificar na sala. Quem não trouxe, quiser adquirir, o Luiz do Bazar tem as garrafinhas para vender. E vocês, nas próximas semanas, podem trazê-las de casa. Tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, ótima cromoterapia a todos e até semana que vem.